Bem, agora eu irei fazer duas demonstrações, pessoal, que são demonstrações que usam a regra do terceiro excluído, certo? Ou que usam a regra de redução a absurdo, tá? Primeiro, vamos aqui ó, supor o seguinte, ó. Suponho que eu queira provar A ou não A, certo? Para eu provar A ou não A, o que que eu posso fazer, né? Eu posso fazer, por exemplo, a introdução da disjunção. Por exemplo, se eu tiver A, eu tenho A ou não A, certo? Agora, como é que eu demonstro A? Bem, para eu demonstrar A, eu não tenho nenhuma fórmula como premissa. Então, como é que eu vou demonstrar A se eu não tenho nenhuma fórmula como premissa? Então, percebam que eu não tenho como demonstrar A partir do vazio, né? Sem nenhuma fórmula. Tá? Da mesma forma, se eu tivesse feito a introdução, né? De não há, eu tenho há ou não há, como é que eu vou provar não há a partir do vazio? Né? Eu podia, por exemplo, supor há, né? Para provar o absurdo, né? Que é a introdução da negação, certo? Mas como é que só do átomo A eu vou chegar no absurdo? Eu não vou chegar no absurdo, certo? Então, não há forma de provar isso de forma direta, tá? Para que a gente prove isso, né, para a gente demonstrar isso, a gente tem que usar aquela nossa regrinha chamada regra de redução ao absurdo, que diz o seguinte: para eu provar φ, eu vou supor não φ para provar o absurdo. E aí eu tenho φ, tá? É uma prova por contradição, tá? Então, a gente vai precisar dela para demonstrar, né, que há ou não há vale, ou seja, que o terceiro excluído vale, certo? Lembrando a vocês, essa é uma fórmula, né, que a gente demonstra sem nunca de fato demonstrar se a gente tem o há ou se a gente tem o não há, né? Mas a gente consegue demonstrar ela porque a gente vai usar a regra de redução ao absurdo. E como eu disse anteriormente, muita gente na matemática e na própria lógica discorda dessa forma de demonstração, porque objetivamente você não constrói nem uma derivação de A e nem uma derivação de não A, certo? De qualquer forma, na lógica clássica, ou seja, na lógica proporcional, que é a que a gente está estudando, ela vale, certo? Então vamos demonstrar ela. Como é que a gente faz para demonstrar ela? Bem, a gente quer demonstrar quem há ou não há, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a regra de redução absurdo, que diz o seguinte, ora, para eu provar há ou não há, eu vou supor a negação dele. Então eu vou supor não há ou não há, ou seja, eu vou supor a negação disso, tá? E aí vou provar quem? O absurdo, certo? Tá? Bem, ok. Pessoal, aparentemente, né, de não há ou não há, eu não chego no absurdo só disso, né? Então, assim, é difícil imaginar como é que de uma hipótese só, não há ou não há, eu vou chegar no absurdo. De fato, só dessa forma, olhando só para ela, eu não chego isso diretamente, tá? Mas note o seguinte, que se eu tiver uma prova de há ou não há, né? E dessa forma, com a minha hipótese 1, eu tenho um absurdo. Vocês concordam? Por quê? Porque eu tenho uma fórmula φ, que há ou não há, e tenho a fórmula φ, que é não há ou não há, não φ, né? Que eu já tenho uma derivação. Por quê? Porque ela é a hipótese 1 que vai ser descartada no 1, né? Então, se eu tenho essas duas derivações, eu tenho um absurdo, né? Ok, aí alguém pode perguntar, mas professor, você não queria provar A ou não há e você continua querendo provar A ou não há? Porque eu ainda não demonstrei A ou não há, então eu não posso dizer que eu tenho A ou não há. Ora, não é a mesma coisa? O objetivo é o mesmo, certo? O objetivo é provar A ou não há. Mas notem que agora eu tenho uma premissa, eu tenho uma informação a mais, qual seja, não há ou não há. Essa é a informação a mais que eu não tinha antes quando eu tentei demonstrar, tá certo? E é ela que vai permitir que a gente prove agora. Quer ver? Se a gente escolher qualquer um dos dois lados agora para fazer a introdução, essa demonstração vai funcionar. Vamos ver, né? Vou começar aqui com A, tá?
Se eu tenho A, então eu tenho A ou não há, tá certo? Ora, para eu demonstrar A, o que eu faço? Eu suponho não há, hipótese 2, para chegar em quem? No A absurdo, tá? Bem, como é que de não há eu chego no absurdo? De novo, parece que eu estou naquela situação anterior, né? Mas eu estou mesmo? Não, por quê? Porque agora eu tenho informação a mais. Qual é? É a informação de há ou não há, a negação de há ou não há, que é a hipótese 1, né? Então, notem o seguinte, se eu tenho não há, eu tenho há ou não há. Concordam? Introdução da adjunção, né? Ora, e eu já tinha não há ou não há, que isso aqui era minha premissa, minha hipótese 1, né? De novo, ela está no escopo, né, dessa derivação. Então, eu posso usá-la quantas vezes eu quiser, né? E aí eu concluo, ó, se eu tenho A ou não há, e tenho não há ou não há, eu tenho quem? O absurdo. Aí do absurdo eu tenho A. Então, eu consegui provar A ou não há, certo? Por quê? De novo, porque eu fiz a regra do redução ao absurdo no primeiro caso, eu supus não há ou não há para provar o absurdo. Aí como é que eu cheguei no absurdo de não há ou não há? Eu cheguei no absurdo de há ou não há. Ah, é a mesma coisa que eu queria provar antes? É a mesma coisa, só que agora eu tenho essa informação a mais, tá? E aí para provar há ou não há, se eu tiver A, né, eu tenho A ou não há. Para eu provar A, eu suponho a negação de A. Se eu tenho a negação de A, eu tenho A ou não há, e eu já tinha minha hipótese, minha premissa, minha hipótese que eu vou descartar um, que diz não há ou não há, logo eu tenho um absurdo. Então, essa é a demonstração do terceiro excluído, certo? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês que isso valeria também se eu escolhesse agora o não há, né? Eu mostrei para vocês é, com A, né? A partir do A. Agora eu vou mostrar a partir do não há, tá? Ou seja, se eu tiver não há, eu tenho A ou não há. Se eu tenho não há, o que eu faço? Eu suponho A, equação 2, vou descartar ela aqui para provar quem? O absurdo, a introdução da negação. Se eu tenho A, eu tenho A ou não há, introdução da adjunção. Só que eu já tinha não há ou não há, que era a minha premissa 1. Logo, eu tenho de há ou não há e não há ou não há o absurdo. Tá? Ou seja, qualquer um dos dois caminhos que eu escolhi, não há ou há, eu consigo demonstrar agora, tá certo, pessoal? Então, assim, o coração central dessa demonstração, né, é que muitas vezes, para eu fazer demonstrações em lógica, não basta só eu fazer introdução do conectivo mais externo. Às vezes, é necessário que eu aplique a regra de redução ao absurdo. Tá? E esse é um exemplo clássico, né? A mostrar a regra chamada de terceiro excluído. Né? Eu preciso necessariamente utilizar a regra de redução ao absurdo. Sem ela, eu não demonstro A ou não há. Tá?